Você pode ler 100 livros por ano e continuar sendo a mesma pessoa. Duro, mas verdadeiro. O problema é o quanto você consegue transformar aquilo que você lê em presença, autenticidade, verdade, decisão e resultado. Tem gente que lê sobre prosperidade e continua se sabotando. Lê sobre foco e continua dizendo sim para tudo. Lê sobre presença e vive no automático. Aí lê sobre vendas e na hora de oferecer, trava. E eu preciso te dizer uma coisa. Conhecimento acumulado não muda a vida. Conhecimento aplicado muda identidade. E hoje eu quero compartilhar 4 livros que impactaram profundamente a minha forma de pensar, trabalhar, me comunicar e conduzir pessoas a um próximo nível. Não é uma lista para você parecer intelectual e também não é uma promessa de que você precisa ler tudo isso para ter resultado. É exatamente o contrário. Eu quero deixar uma pergunta na sua cabeça. Qual é o livro, a ideia ou a ferramenta que resolve o problema que você tem hoje? Porque existe uma diferença enorme entre ler para se sentir produtivo e ler para se tornar uma pessoa diferente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Malu Albuquerque. Sou especialista em neurociências e comportamento humano, jornalista por formação e professora de oratória e também criadora do Método Dom. Há anos eu conduzo profissionais a se comunicarem com mais presença, persuasão e verdade. Ao longo dessa jornada já são mais de 10 mil alunos ao redor do mundo e também vários deles passaram pelos meus treinamentos, mentorias e palestras. E se esse tema te interessa, já se inscreve no meu canal, porque aqui eu falo sobre comunicação, oratória e te ensino a gerar conexão, mas conexão genuína. Agora vamos para o ponto central desse vídeo. Por que tantas pessoas leem, estudam, consomem conteúdo e mesmo assim continuam travadas? E antes de falar dos livros, eu preciso começar por um ponto que talvez confronte você. Muita gente usa livro como fuga. E parece bonito, produtivo, parece evolução, mas no fundo é só mais uma forma sofisticada de adiar a ação. A pessoa pensa, quando eu ler mais um livro, eu vou destravar e aí sim eu vou começar. Ou é assim, quando eu terminar essa formação, eu vou me posicionar. Quando eu fizer o treinamento comercial, eu vou vender. Quando eu gravar o próximo vídeo, eu vou me sentir pronto e vou aparecer. Só que essa prontidão nunca chega. Porque muitas vezes o que falta não é mais informação. O que falta é uma mudança de identidade. E você não está travado porque não sabe. Você está travado porque se enxerga como alguém que precisa sempre pedir permissão. Permissão para falar, permissão para vender, permissão para liderar, permissão para ocupar espaço. E aqui entra uma chave muito importante. Existem 2 tipos de leitura. A leitura do um dia eu vou precisar disso. E a leitura do eu preciso disso agora para resolver um problema real. A primeira pode até te entreter. A segunda te transforma. E eu não quero que você termine esse vídeo com uma lista enorme de livros para comprar. Não é isso. Eu quero que você termine com uma pergunta incômoda. Qual problema da minha vida está pedindo aplicação e não mais uma teoria? Porque livro não é troféu, não. Livro é ferramenta. E ferramenta parada na prateleira não constrói nada. O primeiro livro que me marcou foi O Poder do Agora. Eu li esse livro em 2014, quando eu estava começando no universo do autoconhecimento. Naquela época, eu tinha muitos pensamentos, mas muitos mesmo. Era como se a minha cabeça nunca desligasse. Eu até tentava estar presente, mas uma parte de mim sempre estava correndo para o futuro e tentando prever o erro, antecipar o julgamento e evitar uma crítica ou impedir uma reprovação. E talvez tudo isso tivesse no medo de errar, medo do julgamento ou até uma mistura de tudo isso. Mas olhando hoje, eu consigo perceber que existia uma frase silenciosa comandando muita coisa dentro de mim. Eu preciso fazer tudo certo. Preciso fazer tudo certo para ser aceita. E isso não nasceu do nada. De um modo geral, boa parte da minha vida foi construída em torno de mensagens como faça isso, porque isso é certo. Desse jeito aqui a gente agrada a Deus, desse jeito aqui é pecado. Deus abomina
o pecado. Quando a gente faz tudo certo, nós somos recompensados por Deus. E antes que isso se transforme numa discussão religiosa, não é esse o ponto. O ponto é o efeito que isso pode gerar em uma mente que começa a acreditar que viver é estar o tempo todo sendo avaliado, aprovado ou reprovado. E eu era atormentada por essa ideia de fazer tudo certo. Mas o que é fazer tudo certo? Essa pergunta me perseguia. Tudo parecia certo e incerto ao mesmo tempo. Seguro e perigoso ao mesmo tempo. Permitido e proibido ao mesmo tempo. E é apavorante tentar e carregar a sensação de que nunca é suficiente. E eu cresci ouvindo muitas frases como: você tirou 9, não fez mais que a sua obrigação, você só faz isso da vida. E olha o que isso instala dentro de uma pessoa. Você pode ir bem, mas não celebra. Você pode acertar, mas não descansa. Você pode entregar, mas não se permite sentir orgulho. Porque existe sempre uma cobrança invisível dizendo: dava para você ter feito mais. Dava para você ter sido melhor. Não relaxa, não erra, não decepciona. E quando esse padrão entra na comunicação, ele vira uma prisão. E você está numa reunião, mas a mente está no julgamento. Você grava um vídeo, mas a sua mente está no comentário negativo que ainda nem chegou, nem veio. Você está vendendo, mas a mente está no medo de parecer insistente. A mente está na avaliação do seu próprio desempenho. Ela não está presente, ela está te vigiando. E quando você se vigia demais, você se abandona. A fala fica técnica, mas não toca. Fica correta, mas não conecta. Fica ensaiada, mas não convence. Porque no fundo você não está se comunicando. Você está tentando provar que merece estar ali. E essa foi uma das grandes viradas que esse livro provocou em mim. Eu comecei a perceber que presença não era simplesmente ficar calma ou calmo. Presença era parar de viver como se eu estivesse o tempo todo diante de um tribunal invisível. Presença era voltar para o momento, para a respiração, para a escuta, para a pessoa que estava à minha frente, para aquilo que precisava ser dito agora, e não para todos os cenários de erro que a minha mente criava. E isso muda tudo na comunicação. Porque comunicação não nasce de controle, ela nasce de presença. Pensa numa pessoa que está tentando falar em público e, ao mesmo tempo, monitorando cada gesto, cada palavra e cada respiração. Então, dentro dela fica assim: será que eu estou gesticulando demais? Será que a minha voz não está estranha? Ai, será que não estão me achando bom? Será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que vão perceber que eu estou inseguro? Essa pessoa não está falando com o público, ela está lutando contra a sua própria mente. E isso acaba gerando o efeito robô. E o público sente. Não porque eles saibam explicar tecnicamente, mas porque presença é percebida antes mesmo de ser compreendida. Quando alguém está presente, a fala ganha corpo, ganha jogo, flexibilidade, o olhar fica firme, a escuta melhora, as pausas aparecem e a autoridade não precisa gritar. E esse livro me ensinou uma coisa que eu levo para a comunicação até hoje. Você não convence ninguém quando está tentando sobreviver à sua própria fala. Você convence quando está inteiro no momento. E isso vale para apresentação, venda, reunião, aula, vídeo, mentoria. A ação que eu quero propor aqui é simples e poderosa. Antes de qualquer situação importante de comunicação, pare por alguns segundos e pergunte: onde está a minha atenção agora? De que julgamento eu estou tentando me proteger? E com quem realmente eu preciso me conectar? Eu estou aqui tentando provar que sou suficiente? Porque quando você traz a atenção de volta, você recupera o comando. Presença não é passividade, presença é liberdade. E isso nos leva ao segundo livro, chama-se A Única Coisa. E talvez esse seja um dos conceitos mais importantes para empreendedores e líderes que vivem dizendo: eu tô com muita coisa para fazer e não tô avançando. Não avanço como eu gostaria. E a pergunta que esse livro instala
é simples e também desconfortável. Qual é a única coisa que, se eu fizer, torna o resto mais fácil ou até mesmo desnecessário? Parece simples, mas observe como a maioria das pessoas vive. Quer melhorar o Instagram, criar conteúdo, gravar vídeo, arrumar o posicionamento, responder mensagem, estudar tráfego pago, fazer networking, criar oferta, melhorar a equipe, organizar a agenda, ler mais, vender mais e descansar mais. Tudo ao mesmo tempo. E chama isso de ambição. Mas muitas vezes não é ambição, é dispersão com uma boa aparência. E a frase oculta de pessoas assim é: se eu fizer tudo, alguma coisa vai dar certo. Só que crescimento não vem de fazer tudo. Crescimento vem de identificar a alavanca certa. Imagine uma pessoa tentando abrir uma porta, empurrando a parede inteira. Ela faz força, ela sua, ela cansa e ela tá dando o seu melhor. Mas existe uma maçaneta. A única coisa para mim é sobre encontrar a maçaneta. Na comunicação, isso é muito claro. Tem gente que quer melhorar tudo ao mesmo tempo. Voz, postura, conteúdo, storytelling, persuasão, fechamento, segurança, câmera, roteiros, gestos. Mas, às vezes, a única coisa que está travando o resultado é a falta de clareza na mensagem. A pessoa fala bonito, mas ninguém entende exatamente o que ela resolve. Ou tem clareza, mas não sustenta presença na hora da oferta. Ou sabe vender, mas não consegue criar conexão antes de apresentar a solução. E o ponto é, nem todo problema merece o mesmo peso. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, a prática aqui é bem direta. Pegue um papel e responda com uma brutal honestidade. Qual é a única coisa que, se eu melhorar nos próximos 30 dias, pode mudar meu resultado em comunicação, vendas ou liderança? Não escolha 5. Não escolha 3. Porque foco não é fazer menos por preguiça. Foco é fazer menos porque você entendeu onde está a alavanca. E aqui existe um detalhe importante. Escolher uma coisa também significa abandonar outras. E abandonar dói. Dói dizer não, dói fechar abas, dói parar de consumir conteúdo aleatório, dói recusar convites que inflam o ego, mas drenam nossa energia. Mas sem abandono não existe prioridade, existe apenas agenda lotada. E talvez essa seja uma das maiores viradas de chave da maturidade. Pessoas comuns protegem tarefas e pessoas de alta performance protegem alavancas. Agora existe um terceiro ponto. Mesmo com presença e foco, tem uma força interna que pode sabotar tudo. A conversa que você tem com você mesmo. E é aqui que entra um livro provocador. O terceiro livro é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é forte, porque coloca um nome em algo que muita gente sente, mas não sabe explicar. A tendência de viver à deriva. A pessoa acorda, reage, responde, corre, aceita, reclama, promete que vai mudar, dorme e repete tudo. Ela não decide, ela é conduzida pelo medo, pela opinião dos outros, pelo ambiente, pelo algoritmo, pela urgência, pela insegurança. E quando percebe, passou anos vivendo uma vida que nunca escolheu de verdade. Na comunicação, isso aparece de várias formas. A pessoa fala como acha que esperam que ela fale e posta o que acha que vai agradar e vende com medo de incomodar, esconde opinião para não perder a aprovação. Isso avisa tanto, mas tanto a mensagem que ela até perde a força. A frase interna de pessoas assim é: eu não posso desagradar. Mas quem não pode desagradar também não consegue liderar, porque liderança exige posição e comunicação exige escolha. Venda exige direção. Você não consegue conduzir alguém se está pedindo desculpa por ocupar espaço. E aqui está uma verdade. Muita gente chama de humildade aquilo que na prática é medo. Medo de ser visto, só que não é humildade esconder sua mensagem. Não é humildade não vender o que você sabe que pode transformar
a vida das pessoas e a sua vida. Não é humildade diminuir sua autoridade para caber no espaço dos outros. Às vezes, é só medo. Medo da crítica, medo da exposição, medo do julgamento, medo de descobrir que mesmo tentando talvez não funcione. E esse medo cria uma vida à deriva. Uma cena comum é a pessoa quer gravar um vídeo, tem conteúdo, tem experiência, tem repertório, mas antes de apertar o botão começa. E se ninguém assistir? E se alguém discordar? E se eu parecer arrogante? E se eu falar algo errado? Então ela adia, mas ela não diz, eu estou com medo. Ela diz, eu vou melhorar o roteiro. Percebe? Às vezes o perfeccionismo é só medo bem vestido. E a ação aqui é identificar onde você está à deriva. Pergunte, em que área eu estou apenas reagindo? Que decisão eu estou adiando com uma justificativa bonita? O que eu já sei que eu preciso fazer, mas eu continuo transformando em estudo? Esse livro reforça uma ideia central para mim. Clareza sem decisão vira frustração. Você sabe, mas não age. Entende, mas não muda. Enxerga, mas não escolhe. E aí entra o quarto livro, porque existe uma ponte fundamental entre saber, decidir e vender. História. O quarto livro que marcou foi Storytelling. E aqui eu entro no coração do meu trabalho. Comunicação que gera ação. Uma das maiores ilusões de quem vende, lidera ou ensina é acreditar que as pessoas mudam apenas porque receberam uma boa explicação. Não, não mudam. Explicação organiza, história desloca. Quando você apenas explica, a pessoa entende com a cabeça. Quando você conta uma história certa, no momento certo, ela se reconhece. E quando ela se reconhece, a resistência cai. Porque uma boa história não diz, você está errado. Ela mostra. Olha o que está acontecendo com você. E isso é muito mais poderoso. Pense em duas formas de falar a mesma coisa. Vamos lá, forma 1, você precisa se posicionar melhor no mercado. Forma 2, talvez você seja aquele profissional que entrega muito, resolve problemas importantes, transforma clientes, mas na hora de falar sobre o seu trabalho, diminui a voz, cobra menos e espera que alguém perceba o seu valor espontaneamente. A primeira informa, a segunda encontra a pessoa. E essa é a diferença. História não é enfeite, história é espelho. E no Brasil, isso é ainda mais forte. Nós somos um povo relacional. A gente aprende com caso, com cena, com comparação, com exemplo, com frase que parece conversa de mesa. Um roteiro cheio de conceitos pode até parecer inteligente, mas um roteiro com boas histórias prende, porque o cérebro quer saber o que aconteceu depois. O que isso tem a ver comigo? Será que eu sou essa pessoa? Como que eu saio disso? E a frase interna de quem ainda não usa histórias é: se eu explicar bem, eles vão comprar. E nem sempre. Muitas vezes, antes de comprar sua solução, a pessoa precisa comprar uma nova percepção sobre si mesma. Ela precisa perceber que o problema dela não é só falar melhor, é parar de se esconder. Não é só vender melhor, é parar de tratar a oferta como se fosse incômodo. Não é só ter mais técnica, é sustentar presença quando está sendo observado. E a história faz isso sem parecer ataque. A prática aqui é criar um banco de histórias. Histórias de clientes, histórias suas, de bastidores, histórias de virada, histórias de erro, histórias de antes e depois, histórias pequenas do cotidiano. Não precisa ser uma superprodução. Às vezes, uma cena de 40 segundos resolve mais do que uma explicação de 10 minutos. Por exemplo, um aluno pode chegar para mim e dizer: Malu, eu sei vender quando eu estou no privado, mas eu travo quando eu preciso falar em público. E a resposta talvez seja: então, o problema não é venda. Talvez o problema seja sustentar a autoridade diante de muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso é história, isso é diagnóstico, isso é espelho. E quando você aprende a transformar conhecimento em narrativa,
você para de despejar a informação e começa a conduzir uma transformação. E falando em história, eu preciso abrir um parêntese aqui, porque eu comecei esse vídeo falando sobre 4 livros que marcaram minha forma de pensar, de comunicar e conduzir pessoas. Mas existe um livro que, para mim, é o mais importante de todos. E agora talvez você pense, Malu, qual foi? O Poder do Agora, A Única Coisa? Ou algum livro raro de comunicação, venda ou comportamento? Não. O livro mais importante da minha vida foi o que eu precisei escrever. E ele se chama Tudo que Eu Queria Te Dizer. E ele não nasceu de uma estratégia de conteúdo. Ele não nasceu para posicionamento. E ele não nasceu para virar produto. Ele nasceu de uma dor real. E nesse livro eu conto a minha história de superação depois da morte do meu filho, Miguel, que morreu de uma forma trágica e inexplicável quando eu o deixei aos cuidados do pai e saí de casa pela primeira vez, depois de 3 meses cuidando exclusivamente dele. E eu sei que isso muda o tom da conversa por alguns segundos, mas é exatamente por isso que ele precisa entrar aqui. Porque quando eu falo de história, não é enfeite. Eu não estou falando de uma técnica bonita para vender mais. Eu estou falando de vida. Tem história que a gente conta para ensinar e tem história que a gente conta para vender. Tem história que a gente conta para libertar alguém e tem história que a gente escreve porque se ela ficar presa dentro da gente, ela vira silêncio, culpa e dor sem direção. O meu livro, Tudo que Eu Queria Te Dizer, me ensinou que a comunicação mais poderosa não nasce da tentativa de impressionar. Ela nasce da coragem de dizer a verdade. E quando você fala a partir da verdade, você não precisa performar conexão. Você cria conexão. Mas agora eu quero voltar para o último ponto desse vídeo, porque existe uma diferença enorme entre transformar dor em história e viver preso à dor. E é aqui que entra a grande virada. O livro certo não é o mais famoso, é o que ataca a restrição que você vive hoje. Agora vamos juntar tudo. O Poder do Agora me lembra esteja presente. A Única Coisa me lembra encontre a alavanca. Mais Esperto que o Diabo me lembra pare de viver à deriva. Storytelling me lembra transforme ideia em imagem, emoção e ação. Mas aqui tá outro ponto muito importante. Não adianta ler todos esses livros se você não souber qual problema está tentando resolver. Se o seu problema hoje é ansiedade na comunicação, talvez sua prioridade seja presença. Se o problema é dispersão, talvez seja o foco. Se é o medo da exposição, talvez seja decisão. Se é vender sem conexão, talvez seja narrativa. O erro é tentar usar todos os remédios para todas as dores. Crescimento exige diagnóstico. Então, eu quero propor uma pergunta. Se a sua comunicação fosse uma empresa, onde estaria o gargalo? Na clareza da mensagem, na coragem de aparecer, na estrutura da oferta, na forma de contar histórias, na presença diante da câmera ou na dificuldade de conduzir uma conversa de venda? Talvez esteja na insegurança de se posicionar como autoridade? Porque muitas vezes você não precisa de mais conteúdo, você precisa atacar o gargalo. E aqui fica a frase central de todo esse vídeo. Você não cresce pelo tanto que aprende, você cresce pelo tanto que consegue transformar aprendizado, dor e verdade em comportamento. A pessoa que muda não é a que sublinha mais frases, é a que escolhe uma ideia, aplica, observa, ajusta e repete. É assim que conhecimento vira competência, competência vira confiança e confiança vira autoridade. E a autoridade vira conversão. E é exatamente por isso que eu criei o Método Dom. Porque eu vejo muitas pessoas inteligentes, competentes, preparadas, com uma história poderosa, um trabalho transformador, mas que ainda não conseguem comunicar isso com força. Elas têm conhecimento, mas não têm estrutura.
E consciência sem estrutura desaparece sob pressão. Você pode saber que precisa se posicionar melhor, mas na hora de gravar, trava. Pode saber que precisa vender com mais firmeza, mas na hora da oferta, suaviza. Pode saber que precisa contar histórias, mas na hora de montar o conteúdo, volta para a explicação fria. Pode saber que tem autoridade, mas quando entra numa reunião importante, diminui a sua própria presença. O método DOM, Domine a Oratória e Venda 10 vezes mais, nasce para organizar isso. Não como uma fórmula engessada, mas como um caminho prático para você dominar a sua comunicação, estruturar a sua mensagem, sustentar sua presença e usar persuasão com verdade e autenticidade e transformar a fala em venda. Porque comunicação não é só falar bem, comunicação é fazer o outro entender valor, é conduzir percepção, é gerar confiança, é transformar conhecimento em decisão. E quando você domina isso, você não depende apenas de esforço. Você começa a operar a partir de uma nova identidade. E então, depois de tudo isso, eu quero que você saia com 3 ações simples. Primeira, escolha um problema atual. Não escolha uma curiosidade, escolha uma dor real. Segunda, escolha um livro, uma aula, uma mentoria ou uma ferramenta que resolva esse problema agora. Não para acumular repertório, mas para aplicar. Terceira, transforme uma ideia em comportamento nos próximos 7 dias. Uma fala, uma decisão, uma recusa, um vídeo, uma oferta, uma conversa, um novo posicionamento. Porque ler pode abrir a sua mente, mas só a ação muda a sua vida. E eu quero remover uma culpa aqui. Você não está atrasado porque ainda não leu tudo. Você não precisa virar uma biblioteca ambulante para ter resultado. Mas eu também quero te devolver responsabilidade. Você precisa parar de usar estudo como esconderijo. A pergunta não é quantos livros você leu. A pergunta é qual parte da sua identidade mudou depois do último livro que você disse que te impactou. Porque o livro certo não é aquele que impressiona os outros, é aquele que confronta a versão de você que já não pode continuar comandando a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Ação como padrão. E me conta qual desses pontos mais te confrontou hoje. Presença, foco, decisão, história ou verdade. E aproveita para se inscrever agora no nosso canal e ativar as notificações, porque aqui eu compartilho conteúdos para quem quer transformar comunicação em autoridade, autenticidade, conexão e legado. E se em algum momento desse vídeo a minha história tocou você de alguma forma, o meu livro, Tudo o que eu queria te dizer, está disponível no link da descrição. Esse é o livro mais importante da minha vida. E nele eu conto a minha travessia depois da morte do meu filho Miguel. As perguntas sem resposta, a dor, a reconstrução e o caminho que fui construindo para transformar a verdade em voz. E se você sente que também tem uma história, uma mensagem, um conhecimento ou uma transformação que precisa chegar às pessoas com mais verdade, eu também tenho uma imersão onde eu ensino na prática como transformar comunicação em histórias, autenticidade e conexão genuína. Uma comunicação que não depende de personagem, não depende de frases prontas e não depende de performance vazia. É uma comunicação baseada em presença, verdade e valores inegociáveis. Porque no mundo de hoje, muita gente está tentando chamar atenção e pouca gente está criando conexão. E é isso que diferencia uma fala esquecível de uma mensagem que permanece. E me acompanhe também no Instagram, no Malu Albuquerque e Método Dom _oficial. E lembra disso, você não precisa ter uma vida perfeita para ter uma mensagem poderosa. Você precisa ter coragem de transformar a sua verdade em voz. E eu te espero aqui no Método Dom. O link também está na descrição do vídeo.